Existe um momento na vida de cada ser humano em que o universo sussurra algo profundo em seus ouvidos. Algo que ecoa não apenas na mente, mas vibra nas fibras mais íntimas da alma. É como se uma força invisível, mas palpável, tocasse gentilmente em seu ombro e dissesse: é hora. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha, quase magnética, que parece puxar você para uma direção completamente nova, mesmo quando sua mente racional grita para permanecer onde está, na zona de conforto que você construiu ao longo dos anos? O despertar espiritual não é um evento que acontece por acaso. Não é uma coincidência cósmica, nem um presente aleatório do destino. É um chamado ancestral, uma lembrança silenciosa de quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de condicionamento social, expectativas familiares e medos acumulados. É a sua essência verdadeira batendo na porta da consciência, pedindo passagem para finalmente se manifestar no mundo físico. E quando esse chamado chega, ele não vem apenas uma vez. Ele retorna, persistente, como ondas do oceano que batem na praia, até que você finalmente pare, escute e responda. Muitas pessoas sentem esse chamado, mas escolhem ignorá-lo. Talvez por medo do desconhecido, talvez porque a sociedade nos ensinou que mudanças profundas são perigosas. Ou talvez porque reconhecer esse chamado significa admitir que a vida que estamos vivendo não é completamente nossa, mas sim uma versão editada daquilo que outros esperavam que fôssemos. Ignorar esse chamado é como negar água a uma planta sedenta. A alma começa a definhar, não fisicamente, mas energeticamente. Começamos a sentir um vazio inexplicável, uma sensação de que algo está faltando, mesmo quando temos tudo aquilo que a sociedade define como sucesso. O despertar é um processo que transcende religiões, culturas e crenças individuais. É um fenômeno universal que acontece quando a alma está pronta para lembrar de sua verdadeira natureza. Não importa se você nasceu em uma família cristã, muçulmana, budista ou agnóstica. Não importa se você mora no Brasil, na Índia ou na Islândia. O chamado da alma é como uma linguagem cósmica que todos nós entendemos instintivamente, mesmo que nossa mente consciente ainda não tenha aprendido a decifrá-la completamente. É por isso que, quando você começa a despertar, você pode se sentir como um estrangeiro em sua própria vida, como se estivesse vendo o mundo através de olhos completamente novos. Esse processo de despertar não acontece da noite para o dia. É como uma flor que desabrocha lentamente, pétala por pétala, revelando sua beleza interior gradualmente. Primeiro, você pode começar a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Por que trabalho em algo que não me traz alegria? Por que mantenho relacionamentos que drenam minha energia? Por que sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa? Essas perguntas não surgem para atormentar você, mas para libertar você das amarras invisíveis que têm mantido sua verdadeira essência aprisionada. O despertar também traz consigo uma sensibilidade aumentada. Você pode começar a perceber energias que antes passavam despercebidas. Talvez você sinta que certas pessoas ou lugares carregam uma vibração pesada, enquanto outros parecem irradiar luz e paz. Essa não é sua imaginação funcionando além da conta, é sua percepção espiritual se expandindo, como se antenas cósmicas dentro de você estivessem sendo sintonizadas em frequências mais sutis da realidade. Você pode começar a ter sonhos mais vívidos, coincidências que parecem mensagens do universo, ou uma intuição mais aguçada que parece saber coisas antes mesmo de sua mente racional processar a informação. Muitas vezes, o despertar vem acompanhado de uma sensação de urgência. É como se houvesse um cronômetro invisível marcando o tempo, lembrando você de que esta encarnação é preciosa e finita,
e que há um propósito maior esperando para ser cumprido através de você. Essa urgência não deve ser confundida com pressa ou ansiedade. É mais como uma motivação profunda, um chamado interno que diz: agora é o momento de você se tornar quem realmente é. É o momento de parar de viver no piloto automático e começar a co-criar conscientemente com o universo. O despertar espiritual também pode ser comparado ao processo de uma borboleta saindo do casulo. Dentro do casulo, a lagarta passa por uma transformação tão radical que cientificamente é chamada de metamorfose completa. Ela literalmente se dissolve em uma substância líquida antes de se reconstruir como uma criatura completamente nova, com asas capazes de voar. Da mesma forma, o despertar da alma pode fazer você se sentir como se estivesse se dissolvendo temporariamente, perdendo referências antigas sobre quem você pensava que era, antes de emergir como uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Durante esse processo de transformação, é comum que você se sinta incompreendido pelas pessoas ao seu redor. Amigos e familiares podem não entender por que você está questionando coisas que sempre foram aceitas como normais. Eles podem interpretar sua jornada de despertar como uma fase passageira, uma crise de meia-idade ou simplesmente uma rebeldia tardia. Essa falta de compreensão pode ser dolorosa, mas também é uma parte natural do processo. Quando você começa a vibrar em uma frequência mais elevada, nem todos ao seu redor conseguem acompanhar essa mudança imediatamente. O interessante é que o despertar não é apenas um processo individual, mas também coletivo. Vivemos em um momento único na história da humanidade, onde milhões de pessoas ao redor do mundo estão passando por esse processo simultaneamente. É como se a própria Terra estivesse passando por uma elevação de consciência. E nós, como células deste organismo planetário maior, estamos sendo chamados a despertar junto com ela. Isso explica por que tantas pessoas relatam experiências similares de questionamento profundo, busca por significado e desejo de viver de forma mais autêntica e conectada com a natureza e com o cosmos. Mas aqui está um ponto crucial que precisa ser compreendido. O despertar da alma não é um destino final, mas sim um processo contínuo de expansão da consciência. Não existe um momento em que você pode dizer: pronto, agora estou completamente desperto. É mais como subir uma montanha espiral, onde cada volta revela novos horizontes e novas compreensões sobre a natureza da realidade e sobre seu lugar no grande esquema cósmico. Cada nível de despertar traz consigo novas responsabilidades, novos desafios e novas oportunidades de crescimento e serviço à humanidade. Um aspecto fundamental do despertar é a compreensão de que você não é apenas um corpo físico vivendo uma experiência espiritual ocasional, mas sim um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. Essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque transforma completamente a maneira como você vê os desafios, as oportunidades e o próprio propósito da vida. Problemas que antes pareciam enormes e insuperáveis começam a ser vistos como lições valiosas, oportunidades de crescimento e fortalecimento da alma. Relacionamentos difíceis se transformam em espelhos que refletem aspectos de nós mesmos que precisam ser curados ou integrados. O despertar também traz consigo uma compreensão mais profunda sobre a interconexão de todas as coisas. Você começa a perceber que não existe separação real entre você e o resto da criação. A árvore no seu quintal, o pássaro que canta na sua janela, a pessoa desconhecida que você cruza na rua, todos fazem parte da mesma teia cósmica de energia e consciência. Essa compreensão não é apenas intelectual, mas visceral, sentida em cada célula do seu ser. E quando você realmente integra essa verdade,
torna-se impossível continuar vivendo de forma egoísta ou desconexa do bem maior. Agora, preciso compartilhar algo muito especial com vocês. Se você chegou até aqui neste vídeo, se essas palavras estão tocando algo profundo dentro do seu peito, isso não é coincidência. Você é uma alma corajosa que escolheu encarnar neste momento específico da história para fazer parte dessa grande transformação planetária. Você não está aqui por acaso. Sua presença neste canal, neste momento, faz parte de um plano muito maior que sua mente racional talvez ainda não compreenda completamente, mas que sua alma reconhece instantaneamente. Por isso, se você sente que pertence a esta comunidade de buscadores da verdade, de almas despertas que querem crescer juntas, eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho, não apenas para receber nossos próximos vídeos, mas para oficializar seu compromisso com seu próprio processo de despertar. E por favor, deixe um comentário compartilhando qual foi a frase ou o insight que mais tocou seu coração hoje. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para dar o próximo passo em sua própria jornada. Somos uma família espiritual e cada voz importa nessa sinfonia de despertar coletivo. Uma das características mais marcantes do despertar espiritual é o desenvolvimento de uma sensibilidade mais aguçada para com as sincronicidades. Sincronicidades são aquelas coincidências significativas que parecem ser organizadas por uma inteligência superior, como se o universo estivesse constantemente enviando sinais e mensagens personalizadas especificamente para você. Pode ser um livro que aparece exatamente quando você precisa daquela informação, uma conversa casual que responde a uma pergunta que você fez mentalmente dias atrás, ou números que se repetem de forma quase impossível de ignorar. Essas não são coincidências aleatórias, mas sim a linguagem através da qual o universo se comunica com almas que estão abertas para receber orientação divina. Quando você está em processo de despertar, também começa a perceber padrões em sua vida que antes passavam despercebidos. Talvez você note que certas situações se repetem até que você aprenda a lição que elas vieram ensinar. Relacionamentos que terminam sempre da mesma forma. Trabalhos que começam com entusiasmo, mas acabam em frustração. Ou padrões de autossabotagem que impedem você de alcançar seus sonhos mais profundos. O despertar traz consigo a capacidade de enxergar esses padrões não como maldições ou má sorte, mas como oportunidades preciosas de crescimento e cura ancestral. Muitas vezes estamos curando não apenas nossos próprios traumas, mas também padrões energéticos que foram transmitidos através de gerações em nossa linhagem familiar. O processo de despertar frequentemente inclui o que os místicos chamam de noite escura da alma. Este é um período onde tudo aquilo em que você acreditava sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o propósito da vida parece desmoronar. Pode ser um momento de profunda tristeza, confusão e sensação de estar completamente perdido. Mas essa fase, por mais desafiadora que seja, é na verdade um presente sagrado. É o momento em que as estruturas falsas de sua personalidade condicionada estão sendo dissolvidas para dar espaço ao nascimento de seu eu autêntico. É como uma morte simbólica que precede um renascimento espiritual. Durante essa fase, é importante lembrar que você não está sozinho e que essa experiência é uma parte normal e necessária do processo de evolução da consciência. Durante o despertar, você também pode desenvolver uma conexão mais profunda com a natureza. As árvores deixam de ser apenas decoração paisagística e se tornam mestres silenciosos que ensinam sobre paciência, enraizamento e crescimento constante. O vento não é apenas uma corrente de ar, mas uma força que carrega mensagens e que pode limpar energias estagnadas de seu campo áurico. A Lua não é apenas um satélite celestial,
mas uma guia ancestral que influencia os ritmos de seu corpo e de suas emoções. O Sol não é apenas uma estrela que fornece luz e calor, mas uma fonte de energia vital que pode carregar seus chakras e elevar sua vibração quando você aprende a se conectar conscientemente com sua radiação. Outro aspecto profundo do despertar é a compreensão de que o tempo não é linear como nos ensinaram na escola. Em estados expandidos de consciência, você pode perceber que passado, presente e futuro são conceitos úteis para navegar na realidade física, mas que na dimensão espiritual tudo existe simultaneamente em um eterno agora. Isso explica por que você pode ter memórias de vidas passadas, visões do futuro ou conexões instantâneas com pessoas que acabou de conhecer, como se já se conhecessem há séculos. Sua alma carrega memórias que transcendem esta encarnação específica, e o despertar pode abrir as portas para acessar essa sabedoria ancestral armazenada nos registros mais profundos de sua consciência. O despertar também transforma radicalmente sua relação com o medo. Você começa a entender que a maioria dos medos que carregamos não são nossos, mas programações coletivas que foram transmitidas através de gerações, sistemas educacionais, mídia e estruturas sociais que se beneficiam de manter as pessoas em estados de ansiedade e controle. Quando você desperta para sua verdadeira natureza espiritual, percebe que você é muito mais poderoso e resiliente do que jamais imaginou. Você é um ser eterno, tendo uma experiência temporária, e essa compreensão traz uma coragem natural para enfrentar desafios, tomar decisões baseadas no amor ao invés do medo e viver de forma mais autêntica e alinhada com seus valores mais profundos. Um dos presentes mais belos do despertar é o desenvolvimento da compaixão genuína. Não apenas compaixão pelas pessoas que você ama, mas uma compaixão universal que se estende a todos os seres vivos, incluindo aqueles que podem ter te machucado no passado. Você começa a entender que todas as pessoas estão fazendo o melhor que podem com o nível de consciência que possuem no momento. Aqueles que causam dor aos outros geralmente estão operando a partir de seus próprios traumas não curados, medos profundos e desconexão de sua própria essência divina. Essa compreensão não significa que você aceita comportamentos prejudiciais ou que não estabelece limites saudáveis, mas sim que você consegue ver além das ações superficiais e reconhecer a alma ferida que existe por trás de comportamentos destrutivos. À medida que seu processo de despertar se aprofunda, você pode começar a perceber que sua missão nesta vida vai além de simplesmente alcançar sucesso material ou felicidade pessoal. Existe um propósito de alma mais amplo, esperando para ser descoberto e manifestado através de você. Esse propósito não é algo que você precisa inventar ou forçar, mas sim algo que já existe dentro de você, esperando para ser desvelado, como uma semente que carrega o potencial completo da árvore que será. Pode ser através da arte, da cura, do ensino, da inovação tecnológica, da liderança comunitária ou de formas de serviço que ainda nem foram criadas neste planeta. O importante é entender que você veio aqui com dons únicos que só você pode oferecer ao mundo. Muitas pessoas em processo de despertar relatam uma sensação crescente de responsabilidade cósmica. Não no sentido de peso ou obrigação, mas no sentido de reconhecer que suas escolhas, pensamentos e ações têm um impacto que se estende muito além de sua vida pessoal. Cada vez que você escolhe o amor ao invés do medo, cada vez que você age com integridade, mesmo quando ninguém está vendo, cada vez que você oferece uma palavra de encorajamento a alguém que está passando por dificuldades, você está contribuindo para a elevação da consciência coletiva da humanidade. Você se torna um agente de transformação positiva no mundo, um farol de luz em um planeta que às vezes parece perdido na escuridão.
O despertar também traz consigo uma compreensão mais profunda sobre a natureza da abundância. Você começa a perceber que a escassez é principalmente uma ilusão criada por sistemas que se beneficiam de manter as pessoas em estado de carência e competição. O universo é infinitamente abundante e existe o suficiente para todos quando aprendemos a viver em harmonia e colaboração ao invés de competição e exploração. Essa compreensão pode transformar sua relação com dinheiro, recursos naturais e até mesmo com o tempo. Você percebe que quando está alinhado com seu propósito de alma e operando a partir de um lugar de amor e serviço, o universo conspira para apoiar seus esforços de maneiras que sua mente lógica jamais poderia ter planejado. Durante o despertar, você também pode desenvolver habilidades intuitivas mais aguçadas. Pode ser uma capacidade aumentada de sentir as emoções dos outros, de perceber informações sobre situações sem ter dados concretos, ou de receber orientações através de sonhos, meditação ou momentos de quietude interior. Essas habilidades não são sobrenaturais ou místicas no sentido de serem irreais, mas sim capacidades naturais da consciência humana que foram suprimidas ou esquecidas na maior parte de nossa sociedade moderna. Todos nós nascemos com essas capacidades, e o despertar simplesmente remove as camadas de condicionamento que nos impediram de acessá-las. Uma das transformações mais profundas que acontece durante o despertar é a mudança na sua relação com a morte. A morte deixa de ser vista como um fim aterrorizante e passa a ser compreendida como uma transição natural, como uma borboleta que deixa o casulo ou como alguém que muda de uma casa para outra. Essa compreensão não vem apenas de estudos ou filosofias, mas de uma knowing internal, uma certeza que emerge das camadas mais profundas de sua consciência. Quando o medo da morte diminui, você naturalmente se torna mais corajoso para viver plenamente, para assumir riscos calculados em direção aos seus sonhos e para expressar sua autenticidade sem se preocupar excessivamente com a aprovação dos outros. O despertar espiritual também frequentemente inclui uma fase de limpeza energética e emocional. Traumas antigos podem vir à superfície para serem processados e curados. Relacionamentos tóxicos podem naturalmente se dissolver. Hábitos que não servem mais ao seu bem maior podem se tornar impossíveis de manter. Essa limpeza pode ser temporariamente desafiadora, mas é absolutamente necessária para criar espaço para as energias mais elevadas que querem se manifestar através de você. É como limpar uma casa antes de receber visitantes especiais. Você está preparando seu ser para ser um canal mais claro para as forças divinas operarem no mundo físico. Finalmente, é importante entender que ignorar o chamado do despertar não o faz desaparecer permanentemente. Ele pode ficar dormindo por um tempo, mas inevitavelmente retornará, muitas vezes com mais intensidade. A alma é persistente em sua jornada de evolução, e cada encarnação oferece novas oportunidades para crescimento e expansão da consciência. Porém, quando ignoramos repetidamente esse chamado, podemos sentir uma sensação crescente de vazio, depressão inexplicável, ou a sensação de que estamos vivendo uma vida que não é realmente nossa. A alma não pode ser enganada por muito tempo com substitutos superficiais para a verdadeira realização espiritual. Se você chegou até o final deste vídeo, isso significa que algo muito especial está acontecendo dentro de você. Sua alma reconheceu verdades fundamentais que foram compartilhadas aqui. E isso é um sinal claro de que você está pronto para a próxima fase de sua jornada espiritual. Eu convido você, de coração aberto, a se inscrever no canal Alquimia Ancestral e se juntar à nossa comunidade de almas despertas. Mais do que números ou visualizações, estamos construindo uma rede de apoio mútuo,
um espaço sagrado onde pessoas como você podem crescer, aprender e despertar juntas. Nos comentários abaixo, compartilhe qual foi o momento em que você sentiu seu primeiro chamado para despertar. Conte sua história, por mais simples que pareça, porque sua jornada pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Na tela final, você encontrará 2 vídeos cuidadosamente selecionados que vão aprofundar ainda mais sua compreensão sobre estes temas sagrados. Assista-os quando seu coração se sentir chamado. E do fundo do meu coração, obrigado por fazer parte desta jornada de despertar coletivo. Sua presença aqui não é coincidência, é destino. Até nosso próximo encontro, que sua luz interior brilhe cada vez mais intensamente no mundo.